Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos praticamente nos últimos momentos deste nosso tempo pascal de 2020. Foi de fato um ano muito diferente. Devido à pandemia, né? Muitos de vocês nem puderam, muitos não, a maioria de vocês não puderam estar presentes às celebrações, acompanhando-as pela TV, internet. Mas todos os anos a igreja nos convida a fazer esta reflexão mais profunda, a partir ali já da Quaresma em preparação à Semana Santa e depois os mistérios pascais, cujo centro é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E na liturgia da palavra a gente vai vendo isso, mas já está terminando. Hoje sexta-feira, amanhã sábado, domingo já é Pentecostes, o último dia, a última solenidade do tempo pascal. E por isso também na liturgia da palavra a gente vai vendo que os livros vão terminando. Nós começamos já lá na semana da 8ª de Páscoa ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Agora nós já estamos quase no fim do livro, quando os Atos dos Apóstolos vai narrar o finzinho da vida de São Paulo. São Paulo aqui já está cativo, está indo em direção a Roma. Lá ele já está preso, vai ser colocado em cárcere privado, acompanhado por um soldado, e depois ele irá morrer. Segundo a tradição, ele foi decapitado sob o imperador Nero, a grande perseguição aos cristãos de Roma. Então termina os Atos dos Apóstolos. Também estamos terminando a leitura do Evangelho segundo São João. Hoje, capítulo 21, onde Jesus se encontra com Simão, filho de Jonas.
Interessante o evangelista aqui utilizar esta expressão, né? Filho de João, porque este era o verdadeiro nome de Simão, vamos dizer assim, entre aspas, que os judeus não tinham batismo, mas o nome de batismo de São Pedro era Simão, filho de João. Quando Nosso Senhor encontrou Simão pela primeira vez, ele olhou bem nos olhos de Simão e disse: Simão, filho de João, a partir de hoje você vai se chamar Pedro, que quer dizer pedra, rocha. Mais para frente, Nosso Senhor vai dizer assim para ele: Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. E São Pedro se tornou então ali o principal apóstolo, porque recebeu de Jesus, digamos assim, a maior de todas as missões: ser o pastor universal da igreja, que é a mesmíssima missão que hoje tem o Santo Padre, o Papa Francisco. Pastor universal. Toda a igreja está sob os cuidados do Papa Francisco, como foi colocado aos cuidados de São Pedro. Mas acontece que esse Jonas, que depois Jesus fez Pedro, ele se tornou para si mesmo causa de tropeço. Ele já não foi mais pedra sobre a qual se edifica a igreja, mas ele foi pedra que os outros tropeçam, e ele mesmo tropeçou. Simão traiu Jesus, e traiu de verdade. Claro que a traição mais séria e que ficou em destaque foi a de Judas, mas Simão traiu também. Quando Nosso Senhor estava preso e as pessoas reconheceram Simão e disse: você andava com ele? Não. Você estava lá naquela hora, eu te vi? Não. Você é sim um dos dele. Eu não conheço esse homem. Veja que afirmação. Ele rejeitou Jesus. Uma traição terrível. Se ele tivesse dito: não, eu sou o mesmo discípulo dele, ia ser preso também. Possivelmente, não sabe disso, que os desígnios de Deus eram outros, mas possivelmente Pedro estaria morrendo do lado de Jesus. A história seria outra. Ao invés de ter um bom e um mau ladrão, teria que ter lá um Pedro morrendo do lado da cruz de Jesus, porque ele disse para Jesus: eu te acompanharei aonde fores, eu estarei contigo. E foi? Não. Fugiu. Então é nesse cenário de um Pedro que foi chamado por uma vocação sublime e uma missão importantíssima, de um Pedro que renega tudo isso. E por isso então ali ele se encontra com Jesus ressuscitado às margens do mar da Galileia, que foi o mesmo mar onde Jesus encontrou pela primeira vez Simão e o chamou. E Jesus então, aqui olhando nos olhos de Simão, faz essas 3 perguntas que são sempre as mesmas. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ou seja, você me ama com um amor de predileção? O seu amor por mim é maior do que todos os amores dos outros? E Pedro ainda tenta dissimular. 2 vezes ele vai dizer, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como se dissesse assim: por que você está perguntando? É óbvio que eu te amo. Mas que amor é esse? Você abandonou Jesus.
Jesus perguntou 3 vezes. Na terceira vez a ficha caiu. E Pedro então lembrou-se da traição. Pedro então ficou triste. Que tristeza é essa? Tristeza emocional? Não, ficou triste. Ele bateu no peito e reconheceu o seu erro. E aí a última resposta é diferente. É assim: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E a interpretação aqui dos exegetas é que Pedro disse assim: Tu conheces o meu coração e sabes como ele é. Sabes que ele ainda pode estar num amor imperfeito. Mas eu quero te amar de verdade, Jesus. Então esse momento, essa resposta foi uma resposta de sinceridade. De alguém que bate no peito e diz: eu ainda não te amo da forma que eu deveria e da forma que o Senhor me pede. Mas tu sabes tudo. É quase um pedido de ajuda. Me ajuda então a te amar do jeito que o Senhor merece ser amado. E Jesus nas 3 vezes respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a missão continua. Você continua sendo o pastor universal da igreja. Você continua sendo o meu predileto. E Jesus vai acrescentar, né? Diz que rezou por ele. E novamente diz: então, quando você ainda era jovem, você fazia o que você queria. Mas quando você for velho, você estenderá as mãos e outro te amarrará, cingirá, né? Porque naquela época o prisioneiro não era amarrado pelas mãos, ele era amarrado pela cintura e puxado. Outro te cingirá e te levarás para onde tu não queres ir. E termina o Evangelho. Segundo uma tradição que não é bíblica, mas muito atestada na igreja, Pedro, então, também teve um último encontro com Jesus. Quando houve, então, a perseguição de Nero, esta mesma que São Paulo perdeu a vida, foi martirizado, segundo essa tradição, né? Disseram a São Pedro: você precisa fugir de Roma, porque você é o Papa, você é a pessoa mais importante, eles vão te prender e vão te matar, nós precisamos de você, então é necessário que você fuja. E convenceram São Pedro de que São Pedro tinha que sair de Roma, fugir da perseguição. E aí São Pedro foi. Quando ele estava indo embora, segundo a tradição, Jesus passou por ele. E Jesus perguntou para ele: onde você vai? Em latim é quo vades. Onde vais? E ele não sabia que era Jesus. E Jesus, então ele disse para Jesus: olha, se você é cristão, não entra em Roma não, porque eles estão perseguindo e matando os cristãos, foge. Aí Jesus disse: não, mas eu vim justamente para morrer no seu lugar, Pedro. E aí naquele momento ele reconheceu que aquele passante era o próprio Jesus. Já que Pedro estava fugindo, Jesus foi lá morrer de novo no seu lugar. E aí então Pedro tomou consciência de que ele deveria de fato estender as mãos e deixar que lhe levassem ao martírio. E aí ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, essa é a tradição, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. E aí Pedro então glorifica a Deus. Como? Porque derramou seu sangue? Porque morreu de uma forma cruel? Sim, mas porque a expressão do sangue e a crueldade que ele foi capaz de aguentar, na verdade, era a expressão do verdadeiro amor que ele tinha conquistado realmente agora por Jesus.
Porque só quando a gente ama alguém, a gente é capaz de morrer por ele, por ela. Se Pedro não amasse Jesus da forma que deveria amar, ele teria fugido. Mas ele amou o Senhor até o fim. Em síntese, meus irmãos, esta vocação de Pedro ilumina também a nossa vida, cada um de nós. Todos nós um dia fomos também um traidor de Jesus. Eu não, padre, eu nunca traí Jesus, então você é um mentiroso. O que você foi fazer lá na confissão? Quem aqui já se confessou uma vez na vida, pelo menos? Todos nós. Todos nós. Muitas vezes, na verdade. Quando a gente chega e confessa um pecado grave, é a confissão de uma traição. Então, todos nós um dia traímos. Jesus também, como Pedro. Mas a gente tem que ter a coragem de olhar nos olhos de Jesus e se deixar conduzir por aquele olhar, deixar que aquele olhar penetre no mais fundo do nosso coração, porque é um olhar que cura. Não é um olhar de um juiz. Tem gente que tem medo de fazer isso. Por quê? Porque acha que quando se colocar diante de Jesus e confessar o seu pecado de fato, sem mentiras, Jesus vai julgar e condenar. Não. Se você foi aí com a intenção de realmente pedir perdão e você perdoou os seus semelhantes, é um olhar que cura, que purifica, que liberta, que fortalece. A gente tem que ter essa coragem na nossa vocação e na nossa missão, para que possamos ser pedra que edifica e não pedra de tropeço. Vamos nos aproximando desse término, fazendo esta maior comunhão com Jesus no nosso coração, já hoje mesmo, nesta Santa Missa. Quando você receber Jesus no seu coração, olhe para Jesus e deixe-se ser olhado por Jesus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.